Voltando aqui, vamos para mais um tema, né? E é uma semana depois, pronto. Que é o Código de Situação Tributária. Eu espero que esteja para vocês. Ok? Então vamos lá. Situação tributária PIS e COFINS, que é o nosso sexto capítulo do livro, né? Bom, Código de Situação Tributária, como todos os outros códigos de situação tributária, diz respeito à tributação daquele tributo na nota fiscal eletrônica, né? Como que é a tributação do tributo também ficou ruim. Como que é feito o cálculo do tributo na nota fiscal, né? Eu estou cansada, né? Essa é a verdade. Ah, esse, essa tabela de Código de Situação Tributária, você vai encontrar na Instrução Normativa 1009, lá de 2010, também, a mesma Instrução Normativa do IPI, só que está nas tabelas 2 e tabela 3 do anexo 1, né? E lá estava indicado que é para ser utilizado na elaboração da escrituração fiscal digital e na geração de conteúdo da nota fiscal eletrônica. Uma coisa interessante em relação a essas tabelas é que as duas tabelas têm o mesmo conteúdo, né? E é um código com 2 dígitos, portanto, só tem a tributação, não tem origem nada, essas coisas que o ICMS tem, né? E os códigos também são separados por entrada e saída. No caso de entrada, o processo é muito mais complexo, né? Ah, não comecei falando, né? Então, aqui nós temos do código 1 até o código 49, é uma informação de saída. E para frente, a partir dos 50, é uma informação de entrada. Eu não vou entrar muito no detalhe de entrada, porque é muito específico, mas aqui saídas eu vou explicar um pouquinho. O código 01 é uma operação com tributação pela alíquota básica. A alíquota básica para PIS e COFINS, normalmente a gente tem aí, para PIS, é o caso do 0,65 e 1,65, né? Para COFINS, 3 e 7,6. Então, quando a gente fala alíquota básica, é a alíquota padrão. Então, seria uma operação em que a tributação das contribuições para PIS e COFINS fosse a comum, né? A natural, a geral, vamos assim dizer. O Código 2 identifica a operação tributável com alíquota diferenciada. Quando que nós temos alíquota diferenciada? Nós temos a alíquota diferenciada quando a gente tem aquela situação monofásica, né? Então, você tem aí produtos farmacêuticos, perfumaria, alguma coisa com bebida fria, veículos, que o industrial, o importador, recolhe para toda a cadeia, né? E, consequentemente, o revendedor não vai ter que pagar ah, as contribuições quando fizer a sua operação, né? Então, é nessa situação que a gente usa esse código 02. O código 03, ele é utilizado quando nós temos a tributação por unidade de medida. Então, isso vale para combustível e para algumas bebidas também. Bebida fria, que a tributação é por litro, no caso do combustível é por metro cúbico. Então, entra nessa situação.
O código 4 é operação que tem tributação monofásica, mas aqui nós estamos no revendedor. O revendedor não tem tributação na operação dele. Então, vale para o revendedor de produtos cosmético, farmacêutico, que o fabricante, o importador usou o código 2 com a tributação para toda a cadeia, então o revendedor não tem mais tributação, a tributação dele é pela alíquota zero, ele vai usar o 4. E também se aplica para aquele caso da tributação monofásica lá do combustível, que é o código 3, por exemplo, também ele vai usar depois a alíquota 4, o código 4, que é a alíquota zero. Nós temos o código 5, que é para quando a mercadoria tem substituição tributária do PIS e da COFINS. O exemplo disso é cigarro e derivados de fumo, né? Nós temos essa condição. O código 6 é quando a operação é tributável pela alíquota zero. Não confundir o código 6 com o código 4. O código 4 já teve uma tributação antes. O código 6 não houve uma outra operação com a tributação. O material é alíquota zero. Exemplo disso são insumos, produtos agropecuários. O código 7, a operação é isenta da contribuição. Ah, tá. O que que é isso? Um exemplo é mercadoria utilizada em consumo a bordo de embarcações, aeronaves, com tráfego internacional, né? Receita de templos, aí nós temos a isenção da contribuição. O código 8, ele se aplica às operações que não têm incidência, como é o caso da exportação, né? O código 9 são operações que têm suspensão do IPI. Então, tem alguns insumos, embalagens, etc. Uma coisa importante. Eu não tenho certeza do que é. Vai na EFD Contribuições, que lá você tem as tabelas e eles têm material por material que se aplica a cada um desses códigos. Por quê? Nós precisamos colocar isso na EFD. E, inclusive, é validado. A EFD tem uma validação assim, bem, bem fina, né? Então, por isso tem que tomar bastante cuidado. Então, na dúvida, vai lá nas tabelas, você vai encontrar a indicação de todos os materiais que se enquadram em cada um desses códigos. Código 49. São outras operações de saída que não se encaixaram em nenhuma das situações anteriores aqui, né? Quais? Não vou saber te dizer nenhuma nesse momento. PIS/COFINS realmente não é a minha especialidade. E aí, a partir do código 50, são operações de crédito. E aí tem um monte de código, né? E aí você precisa verificar qual é a tua situação. Então, por exemplo, 50, operação com direito a crédito vinculado exclusivamente à receita tributada no mercado interno. Aí o 51, operação com direito a crédito vinculado exclusivamente à receita não tributada no mercado interno. Então, é necessário uma boa análise para verificar o código que melhor se aplica à situação. E aí nós temos lá vários outros códigos, todos eles com a indicação de qual é o tipo de vinculação, ó, receita tributada no mercado interno, no mercado externo, crédito presumido, e vai até que chega no outros, né? Legal, outros. Se eu tiver uma operação de entrada que não me dá crédito, aí eu posso usar 98, 99. Inclusive lá na FD Contribuições, nas explicações, eles colocam, eles deixam em aberto. A prática é, não tem tributação
do PIS e COFINS na saída, não tem tributação do PIS e COFINS na entrada, coloca 99 que a tua chance de errar é mínima, né. Assim não tem nenhum tipo de interpretação. E quando a gente fala de tanto os códigos para PIS como o código para COFINS, o conteúdo é o mesmo, né, a composição da tabela é a mesma. Mas PIS e COFINS são contribuições distintas, né, tem norma distinta, apesar de funcionar ali juntinho. E inclusive, na nota fiscal eletrônica são informações separadas, né. Então aqui nós temos o grupo das informações para o PIS, e aqui nós temos o grupo da informação para COFINS. Eu peguei um arquivo XML de uma nota, que é uma mercadoria que está sendo revendida, e ela não tem IPI. E para vocês verem como as pessoas erram, eles colocaram o código de NT do IPI aqui, ó, esse código está errado. E passou, né, na nota fiscal. Significa que a pessoa, além de não saber o que significa o código 53 para IPI, né, a nota fiscal eletrônica não valida essa informação, tá bom? Então, isso que eu tinha para falar em relação a PIS/COFINS, né. Não é muito, mas é para dar um esclarecimento geral sobre o uso do código. Dúvidas sobre a situação tributária do PIS e COFINS? Eu vou aqui interromper o compartilhamento e vou também interromper a nossa gravação para você não correr risco de se expor, né. Então vamos lá.